Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para mais uma leitura, né? Mais um dia, iniciando aí dezembro. Hoje, dia 1º de dezembro, e vamos iniciar também não só o início de dezembro, mas o início do livro de Hebreus. Então, hoje a gente vai fazer a primeira leitura dentro do livro de Hebreus, e vai ser assim um mês maravilhoso, porque a gente está aí na reta final mesmo, os últimos 31 dias, né? Do ano de 2022, e Deus tem algo maravilhoso para ministrar no nosso coração. Vamos orar? Jesus, eu quero muito te agradecer por mais esse dia, por esse início de mês, pelo tempo tão precioso que o Senhor tem nos dado junto com a tua palavra e entendimento naquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Jesus. Muito obrigada, Pai. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito até aqui, até esse dia. E somos muito gratos, porque sem a tua ajuda, Senhor, sem o teu cuidado, nós nada podemos fazer. Obrigada, Jesus. Fica conosco. Ministra o nosso coração dentro desse livro tão poderoso que é o livro de Hebreus. Nós queremos entender e compreender muito dos mistérios e da vontade do Senhor para nós através desse livro, Pai. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá. Hebreus capítulo 1. Hebreus é um livro, né, uma carta no Novo Testamento que não tem o autor dela, né? Cada um dos estudiosos diz algo sobre esse livro, né? Sobre essa questão de quem é o autor dele. A maioria tem a autoria para Paulo, né? Diz que foi Paulo que escreveu, mas não existe nenhum indício de alguém escrevendo, dizendo eu, Paulo, eu, Pedro, eu, Tiago. Não existe dentro dessa carta. Então, a gente entende que Deus desejava deixar isso realmente aí escondido e só os ensinos fossem demonstrados a partir dessa carta, tá bom? Então vamos começar a ler. Hoje a gente vai ler do capítulo 1 até o capítulo 5, que é a quantidade de versículos que a gente tem aí por dia, tá bom? São capítulos pequenos, então por isso que acabou ficando 5 capítulos para hoje. Vamos lá, Hebreus capítulo 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho e hoje te gerei? E outra vez: Eu serei seu pai e ele será meu filho? E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto com roupas, eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, o escritor aos Hebreus, né, que a gente não pode dizer que é Paulo, mas alguns dizem que sim, começa esse capítulo, começa esse livro falando sobre a questão da divindade e do poder de Jesus como filho. Então ele vai falando, colocando aqui vários versículos que estão no Velho Testamento,
a respeito de Deus falando sobre o Filho, a respeito de Deus falando sobre o seu primogênito, a respeito de Deus falando sobre esse Redentor, né? Esse que ele colocaria à sua direita sentado para governar toda a terra, para ser aquele que está com todo o domínio. Então, o autor de Hebreus começa falando sobre essa majestade de Jesus, sobre ele está toda a autoridade do Pai, sobre ele está todo o domínio, todo o governo, né? E que os anjos, então, são somente servos, né? Abaixo de Jesus, são servos ministradores da parte de Deus para nos servir, para nos ajudar, para nos proteger, para nos guiar, para nos trazer mensagens da parte de Deus. Então, os anjos são abaixo de Jesus, que são criaturas criadas pelo próprio Deus para serem ministradores, servos do próprio Deus. E ele começa o capítulo também falando uma coisa muito importante. Olha o que está no versículo 1 e no versículo 2. Para mim, são os temas centrais desse capítulo. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então, ele faz quase que uma redundância, né? Há muito tempo, então isso fala de passado, isso fala de eternidade, isso fala de um tempo muito antigo. Deus falou muitas vezes. Então, Deus, em diversas épocas, em muitas vezes, falou conosco, falou com os nossos antepassados, a palavra fala, né? E de várias maneiras. Então, Deus usava os profetas na sua época, Deus usava as circunstâncias para que os profetas falassem do que estava acontecendo ou do que havia de vir. Então, ele diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Gente, todas as vezes que a Bíblia no Novo Testamento fala últimos dias, esses últimos dias eles foram inaugurados a partir do nascimento de Jesus. Deus cita os últimos dias como a vinda de Jesus à terra como homem. Então, a partir do momento do nascimento de Jesus, já iniciou esses últimos dias que a Bíblia fala. Então, ele fala que nos últimos dias, Deus falou conosco através do Filho. Então, toda mensagem que Deus precisava falar conosco a partir de Jesus, Jesus já deixou dito, Jesus já deixou escrito, Jesus já deixou ensinado. Então, tudo que Deus precisa falar comigo e com você está nas declarações, nos ensinos, na profecia liberada pelo próprio Filho, pelo próprio Cristo, ok? É nisso que nós devemos nos firmar. E ele diz que nesses últimos dias, então, ele fala conosco por meio do Filho. Hebreus capítulo 2. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito,
mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, e ele diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. E novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Mais uma vez, ele mostra agora para nós essa questão tanto da divindade de Jesus, né, do poder que está sobre ele, do quanto ele é poderoso em fazer essa propiciação, se tornar esse sumo sacerdote por nós, mas ao mesmo tempo da decisão de Jesus em se tornar carne, em se tornar homem, em vir a este mundo para padecer, para passar por todas as provações e tentações que nós passamos diariamente e dizer: é possível ser filho de Deus, ser obediente ao Pai, porque eu consegui. Então Jesus ele traz em si mesmo, né, toda a divindade, mas como homem, 100% Deus e 100% homem, ele nos mostra que quando nós somos guiados pelo Espírito, assim como ele era guiado pelo Espírito, nós podemos então obedecer ao Pai. Nós podemos então ter esse acesso novamente a esse relacionamento com Deus. Por isso que ele decide então se rebaixar, a palavra fala aqui, né? Ele se tornou menos do que os anjos para se tornar homem como eu e você, mas depois de tudo isso ele se torna superior a todo ser humano, superior a todo principado, toda potestade, por causa da sua morte, por causa do seu sacrifício. Ele veio terminar, né, o que infelizmente Adão começou, que era exterminar a morte, né, vencer a morte, o diabo, né, com a morte, com o pecado. Hebreus capítulo 3. Portanto, santos irmãos, participantes, chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião.
Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Capítulo 3 fala dessa maneira, né, de nós vivermos, não seguindo os exemplos dos nossos antepassados. Aqui no capítulo 3 ele fala para nós olharmos para esse exemplo que foi Moisés como líder maravilhoso, um sacerdote maravilhoso diante do povo de Deus ali no deserto, mas aquele povo, mesmo diante de Moisés, com todo o seu cuidado, com todo o zelo, eles se rebelaram contra Deus. E por causa dessa rebelião, Deus declarou que eles não iriam entrar no seu descanso. O pecado nos faz estar longe de Deus. A desobediência nos faz nos afastarmos de Deus. E isso, a consequência é a morte eterna, né? É a falta de comunhão com Deus. É justamente o que nos afasta totalmente de Deus. Mas que nós possamos olhar para Jesus, que é esse sumo sacerdote, que nós então devemos seguir segundo a obediência e não segundo a desobediência. Então, o capítulo 3 ele fala para nós olharmos os dois exemplos, né? De Moisés como líder e que também tentou levar um povo para a salvação, para a terra prometida, para a obediência a Deus, mas eles não deram ouvidos, entraram em plena rebelião, mesmo tendo visto todos os milagres, mesmo tendo visto tudo que Deus fez com eles ali no deserto, e então eles pereceram por ali mesmo. Nós hoje temos Jesus, o sumo sacerdote, e nós precisamos então dar ouvidos àquilo que Jesus nos ensinou, àquilo que Jesus falou conosco, para que nós também não venhamos perecer, né, morrer para Deus também e sermos então levados à morte eterna. É isso que ele fala um pouquinho aqui para nós. Hebreus capítulo 4. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque, se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa. Perdão. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo da desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos,
pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, Hebreus capítulo 4 vai falar mais uma vez sobre esse acesso, sobre essa dádiva de Deus, né, que é ter Jesus como nosso sumo sacerdote. Porque o sacerdote lá no deserto, através de Moisés, através de Josué, através da família de Arão, ele era homem, literalmente falho como eu e você, que precisava primeiro oferecer sacrifício por si mesmo, para depois oferecer sacrifício por nós. Jesus não. De uma vez por todas, ele oferece o sacrifício perfeito a respeito de nós, de todos nós, de toda a humanidade. Então, ele tendo vivido aqui nessa terra como homem, mas obedecido ao Pai em tudo, tendo toda a tentação, mas vencendo a tentação sem pecado, ele então pode justamente nos interceder por nós, né? É isso que a palavra está dizendo aqui. Ele tem a capacitação, ou ele tem a condição, perdão, capacitação não, ele tem a condição de nos defender diante do Pai, dizendo: Pai, eu sei o quanto é difícil viver num mundo corrompido, na carne, né, desse pecado que a gente vive ainda, rodeado, né, pelo pecado a todo tempo, sendo tentado a todo momento pelo diabo. Eu sei o quanto é difícil. Então, só nós podemos ajudá-los a vencer esse pecado. Então, Pai, eu morri por eles, eu paguei o sacrifício por eles, porque eu tinha condições para isso. Eu tinha o auxílio da sua comunhão, eu tinha essa condição que eles hoje não têm. Mas Deus nos dá, né, condição através do Espírito Santo de nós vencermos todos os dias as nossas lutas diárias, as nossas carnalidades e vivermos em processo de santificação até a volta de Jesus. Hebreus 4 fala sobre essa questão do descanso também, né? Aliás, todo o livro de Hebreus tem um pouquinho dessa questão do descanso. E eu digo para vocês que é um assunto que a gente precisaria realmente passar um tempo meditando. Se não me engano, eu tenho uma aula, não sei se eu gravei essa aula lá no canal, mas depois, se eu não gravei, eu vou ver se eu consigo gravar essa aula, porque ela é necessária, é um assunto que precisa ser falado de forma mais abrangente, maior, né, mais a fundo, que é essa questão do descanso. Quando ele cita no versículo 4, ele diz assim: pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras. Deus fala lá em Gênesis, né? No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entrarão por causa da desobediência. Então, assim, a opção, gente, na verdade, o livre-arbítrio, né? Ele está aí à nossa disposição justamente para isso. O texto está dizendo que Deus já fez todas as coisas por nós. Não há mais nada a ser feito porque o próprio Deus já fez todas as coisas. Se ele no sétimo dia da sua criação disse que esse seria o dia do descanso, e nós sabemos que hoje esse descanso, a própria palavra de Deus diz que é o próprio Cristo, que terminou toda a obra, né? Ele disse: está consumado, está tudo pronto, está tudo feito. Nós precisamos aprender a entrar nesse descanso, a entrar nesse refrigério de Deus, a compreender o que significa descansar em Deus, porque Ele é que fez todas as coisas. Nós não tínhamos condições de fazer nada. Deus é poderoso para fazer aquilo que precisava ser feito por mim e por você a respeito da nossa vida eterna, através da comunhão que nós devemos ter com o Pai. Então, porque ele vai dizer que... quer ver? Esse texto de Hebreus 4 é tão maravilhoso nessa questão. Ele vai falar um pouco mais abaixo de novo sobre o descanso. Porque se Josué tivesse, não, versículo 9, assim ainda resta um descanso sabático
para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair. Gente, para que ninguém venha a cair. Por que o autor de Hebreus cita que ou eu entro no descanso ou eu tenho a possibilidade de cair? De entrar em rebelião contra Deus ou desobedecer a Deus. Porque, na verdade, se nós não compreendermos que quem fez tudo por nós foi Deus e que nada que nós venhamos a fazer por nosso próprio, no nossa própria força, no nosso próprio braço, vai nos dar condições de ser salvos. Não há nada que eu faça, nem a mais nem a menos, que me traga salvação. Jesus já fez o que precisava ser feito por mim e por você. A salvação já nos foi dada, já foi feito tudo. Eu só preciso desfrutar desse lugar de descanso, de comunhão com Deus através do sangue de Jesus. Então ele fala para que a gente não, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo da desobediência. O povo de Israel ali no deserto, eles já estavam com tudo pronto. Quando Deus institui toda a questão da lei, toda a questão dos sacrifícios, toda a questão do sábado, toda a questão dos 10 mandamentos, Deus estava dando para eles toda a condição deles então estarem diante de Deus, né? Eles podiam ter comunhão com Deus. O que eu gosto bastante de lembrar é justamente aquela passagem que fala que Deus pede para o povo se santificar durante 3 dias e depois eles vão para perto do monte. E quando a presença de Deus vem e começa ali a fumegar o monte, e Deus começa a falar no meio de trovões e relâmpagos, o povo se atemoriza tanto que eles chegam para Moisés e dizem: Moisés, fala você com Deus, e depois você vem e fala conosco. Gente, isso foi a cartada final de total incredulidade, de total distanciamento do povo para com Deus. Eles não queriam ter comunhão direta com Deus, eles queriam ter comunhão com Moisés, eles queriam ter a direção através de Moisés, e Deus nunca desejou, né, que nós tivéssemos comunhão com ele através de nenhum tipo de mediador. Essa semana eu até postei isso lá no meu status, porque me veio de novo à memória esse versículo e como isso é triste e ao mesmo tempo tremendo. Deus, desde o início, desejou ter relacionamento individual com o homem e relacionamento íntimo com o homem diariamente. Então, quando o homem decide tirar Deus da história e colocar um outro homem como mediador, fala você com Deus e o que Deus falar com você eu recebo. Então, a gente já está entrando num nível de rebelião igual ao povo no deserto. Então, que nós possamos desejar ter essa comunhão com o próprio Senhor diretamente, sem nenhum tipo de mediador, sem nenhum tipo de intermediário, mas termos a nossa comunhão diária com Deus todos os dias aqui, através da leitura, através da meditação, através da oração, através do jejum, através das práticas espirituais, através da contemplação, né, da solitude, tantas outras disciplinas espirituais que a gente pode ter aí para nos trazer esses momentos de comunhão com o próprio Deus. Hebreus capítulo 5. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-lo em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus capítulo 5 está falando então para nós agora dessa questão de que lá no Velho Testamento, como eu falei para vocês, Deus escolhe homens segundo o seu princípio, segundo a sua vontade. E nesse caso foi a tribo de Levi, a família de Arão é chamada então para ser esses representantes. E Arão ficava muito triste quando ele via que realmente os israelitas pecavam e ele dizia assim, nossa, eles são ignorantes quanto à vontade de Deus, eles ainda não aprenderam, eles ainda falham nas mesmas coisas, né? Então, Arão tinha essa compaixão pelos seus irmãos na fé ali em Israel, no deserto, né? Durante todo aquele tempo. E Jesus, da mesma forma, tem essa compaixão para com todos nós. Mas ele é perfeito, porque, como eu falei, Arão precisava oferecer sacrifícios também por si mesmo, porque ele também fraquejava, porque ele também era um homem sujeito a pecar, como eu e você. Mas Jesus não. Além de se compadecer, além de ter, então, essa mesma compaixão, esse mesmo sentimento, né, a nosso respeito, ele conseguiu, né, vencer o pecado, literalmente, vencer a morte, e então poder interceder por nós de maneira perfeita junto ao Pai. Ele chegou ao lugar que nós todos precisamos chegar, diante de Deus, e disse, eu cumpri tudo aquilo que precisava ser feito. E ele começa a dizer no finalzinho aqui que ele queria ensinar mais, né, para nós aqui através desse livro. Eu falo que Hebreus é um livro tão denso, mas ao mesmo tempo o próprio autor diz que nós não temos nem condições de comer mais alimento mais sólido que esse que ele está nos dando, porque nós ainda somos crianças, nós ainda estamos buscando leite, nós já éramos para ser mestres na palavra, e na verdade a gente ainda está buscando pessoas que nos ensinem as coisas mais básicas, né? Ele termina o texto no capítulo 5 falando sobre isso, de que a gente ainda tem buscado as pessoas para nos ensinar princípios tão simples da palavra, né? Como o que é salvação, o que é batismo, como é jejuar, como é orar. Então eu acredito que o autor de Hebreus está dizendo sobre isso. Ele fala, vocês não se cansam de buscar ensinos tão básicos, tão práticos da palavra, que já era para vocês tirarem de letra e vocês estarem comendo alimento mais sólido, né? Estarem buscando de Deus direto na fonte, deixando que Deus nos ensine coisas ainda maiores, né? Então ele termina o capítulo 5 falando sobre isso, sobre essa questão de que mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Aqueles que vão amadurecendo na fé, gente, de tantos praticarem a palavra no seu dia a dia, eles vão se tornando maduros o suficiente para conseguir, então, discernir realmente o bem e o mal, para serem pessoas, para passar o ensino para outros, para conseguir ensinar a outros, para ensinar outros que estão nascendo na fé. E é isso que Deus busca de cada um de nós, que nós possamos crescer, amadurecer, para que a gente possa ser, então, canais de Deus para outras pessoas também. Amém? Amanhã a gente vai continuar aqui dentro do livro de Hebreus. Acredito que mais alguns capítulos, né? E aí mais uns dias, mais 2, 3 dias aí, acredito que a gente já termina o livro de Hebreus. Um livro pequeno, não é muito uma carta, né? São 13 capítulos, é isso? 13 capítulos. A gente já tá no 5, né? Acho que mais 2, 3 dias aí a gente tá finalizando Hebreus. É um livro tremendo. Vale a pena você aí parar, meditar um pouco mais, né? São capítulos pequenos que dá pra gente ir lendo e meditando e deixando o Espírito Santo nos ensinar um pouquinho mais, tá bom? Deus abençoe, gente. Não desistam. Estamos no último mês e vale a pena a gente perseverar aí em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.